Oi, gente! Hoje nós vamos conversar sobre um clássico que já estava na minha lista de leitura no ano passado e eu aproveitei para inaugurar aquele protótipo de projeto Lendo a África, e também ele vai atender a um outro trabalho que eu pretendo fazer durante o ano, que é o comparativo entre a obra literária e HQs. E aí encaixou, então a gente vai falar hoje sobre O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu li O Coração das Trevas nessa edição que vai aparecer na telinha aqui, da editora Landmark. Li no Kindle, não tive maiores dificuldades com a leitura, exceto pela densidade da narrativa, que a gente vai conversar daqui a pouco, e porque também eu pesquisei um pouco sobre o contexto histórico da obra. Eu sabia que envolvia muita história da África aí, principalmente da colonização, então eu acabei pesquisando um pouquinho em sites de professores, especialistas e tal, então ficou um pouquinho mais fácil. Mas não é uma obra fácil de ser lida, gente. Eu vou falar então antes um pouquinho sobre o autor, para a gente também entender aonde que ele entra aí nesse contexto da obra, tá? Joseph Conrad, ele nasceu na Polônia em 1857, quando a Polônia ainda não se chamava Polônia, e eu não lembro, acho que ela era composta aí de 3 territórios, vou deixar na tela aqui, e pertencia ao governo russo na época. Os pais do Conrad, eles eram revolucionários, aristocratas revolucionários, para ser mais exata, o que era um pouco contraditório na época, porque eles eram donos de terras e acabavam armando os seus empregados para que não fossem subjugados pelo governo russo. Só que aí os empregados acabavam muitas vezes se rebelando e eles tinham que pedir ajuda do governo para lutar contra isso também. Então ficava uma coisa assim bem contraditória, mas ele era bem revolucionário. Então, em determinado momento aí, a família do Conrad, a mãe, o pai e ele criança, foram exilados pelo governo russo para a Bélgica. Ele ficou pouco tempo, acabou que os pais dele conseguiram apelar, alegando que ele era muito pequeno e as condições lá de vida não eram legais. Ele conseguiu ser então enviado novamente para a Polônia sob a tutoria de um tio. E foi ali que ele estudou. Então, aos 17 anos, ele, para fugir do exército russo, de entrar para o exército russo, ele conseguiu entrar para a Marinha Francesa. E foi ali que começou então a carreira dele na Marinha, até depois, acho que se não me engano, com seus 20 anos, ele foi admitido na Marinha Britânica. E aí os estudiosos dizem que daí vem todo o empenho dele em, sendo não falante inglês, ter atingido assim um esmero, uma perfeição na escrita da língua inglesa, Então a gente está falando aí do final do século XIX, quando muitos escritores estrangeiros se destacaram na literatura inglesa, e o Conrad então foi um deles. A obra O Coração das Trevas foi então publicada, não foi a primeira obra dele, foi publicada em 1899, e ela advém de uma experiência que o autor teve na Marinha, que foi ter estado então naquele lugar onde é ambientado o livro, que é o Congo. A história, ela é narrada em primeira pessoa por um protagonista, que é o Capitão Marlowe. E aí também os estudiosos falam que ele é meio que um alter ego do autor, justamente por conta dessa experiência pessoal que ele colocou no livro. E esse capitão, ele tá no livro então em busca de um emprego. Ele vai buscar com os escritórios belgas. Por que isso? Porque apesar da Inglaterra colonizar naquela época boa parte da África, a região do Congo em específico, ela era colonizada pelos belgas. Ela pertencia ao rei belga, que era, se não me engano, Leopoldo II, não sei, também vou colocar na telinha aqui o nome, gente. E aí
Então esse personagem vai em busca de um emprego e ele acaba recebendo o emprego de guiar um navio até essa região do Congo. Então ele recebe a missão de encontrar uma pessoa que pertence a um alto posto do Império. Ele é um agente do Império que fica então cuidando da exploração econômica nessa região do Congo. O nome dele é Kurtz. E aí o que acontece, gente? Aí que vem então, sabe o que foi para mim a particularidade da obra, porque Conrad tenta descrever aí todo esse processo de colonialismo, né? Que é muito comum, né? A gente ter esse discurso, esse paradoxo, né? O colonizador, ele faz todo aquele discurso de que é um processo civilizatório, né? Mais ou menos como aconteceu com os índios, os portugueses e os índios aqui no Brasil, né? Rola todo aquele discurso que é uma coisa boa porque estamos civilizando os selvagens, etc e tal, quando na verdade o que parece é que o interesse é apenas de exploração, né? Exploração econômica. E isso acontece até os dias de hoje, a gente sabe, né, em algumas partes do mundo. Então, para mim, o legal desse livro foi justamente a maneira como o autor colocou isso no contexto. Ele fica sabendo que o cara é um cara estudado, um cara porreta, profissional, que está fazendo um trabalho magnífico para o rei naquela região com relação à extração do marfim, tá? Só que ao mesmo tempo, ele fica sabendo que o cara é adorado pelos selvagens da região. E é aí que vem o Capitão Marlowe, então ele faz uma trajetória, todo o percurso dele, e isso é boa parte do livro, todo o percurso dele pelo Rio Congo até encontrar o Kurtz, com esses pensamentos, essas divagações, né? Muita coisa gira, então, claro, ele vai percorrer várias aventuras, eles serão atacados, ele vai ver algumas culturas aí em regiões extremamente remotas. E nesse percurso, então, a gente percebe na narrativa que ele está sempre com aquele questionamento, tipo, ele tem uma ansiedade natural de encontrar esse Kurtz e saber como que ele está conseguindo fazer esse milagre, atender tão bem aos anseios do Império e ao mesmo tempo ser adorado, agradar os selvagens, né? E aí é nisso que se baseia o livro, gente, né? E claro que esse encontro com o Kurtz se dá bem no final, né? E assim, é uma grande surpresa a maneira como o autor fez o desfecho dessa narrativa. Mas assim, eu acho que para você gostar desse livro, você tem mesmo que se aprofundar um pouquinho nesse contexto histórico e também um pouco na vida do Joseph Conrad, porque ele coloca muito do que ele viveu ali na narrativa. E aí, gente, o que eu fiz? Eu peguei essa HQ aqui, né, que é uma publicação bem nova, relativamente nova, né, de 2014. Ela é da editora Veneta e ela vai contar aqui com os autores. Eu vou deixar aqui na tela o nome do roteirista e da ilustradora, porque eu não vou pronunciar direito, vocês sabem disso, né? Então, gente, como eu estava lendo, vou até deixar na tela também, eu mostrei no Leituras do Mês, eu li um livro sobre a linguagem dos quadrinhos, tá? Eu vou falar dele nas leituras do mês de janeiro. Não foi tudo aquilo que eu achava de expectativa, mas me serviu bastante. Ele vai falar um pouco da parte linguística, semiótica, e aí eu consegui ler essa HQ com um olhar um pouquinho mais técnico, e isso foi bem legal para dar para vocês a opinião minha, claro, né, que eu vou dar agora, que é o quê? Essa HQ aqui só é legal de ler se você conhece a obra. Vou explicar um pouquinho, né? Não sei se vai esclarecer, mas eu cheguei à conclusão que ler esse quadrinho sem conhecer a obra não dá muito certo, né? Eu li depois, então pra mim assim foi o melhor dos mundos, né? Vou falar primeiro dos pontos positivos, tá? E aí, se tudo der certo, eu vou, enquanto falo, mostrar de perto para vocês entenderem melhor, tá? Primeiro, como o livro, a obra, né, literária, ela é muito descritiva,
como a gente colocou antes, a gente sabe que nas HQs tudo isso é suprimido, né? Muita coisa é suprimida, e aí a gente tem algumas partes principais. Então essa é uma coisa que eu achei positiva, né? Se você não consegue ler a obra porque ela é muito descritiva, então ao menos tenta ler a HQ, porque no final das contas eu acho que é uma obra que tem que ser lida por todos os leitores. Outro ponto positivo, gente, são o estilo da ilustração. Ele vai contar com ilustrações assim sombrias, elas são até perturbadoras, eu diria. E assim, a artista usa muitos tons esfumaçados, que dão aquela impressão mesmo de sombras, de trevas. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque te coloca, né? Isso é uma coisa que o livro, uma obra literária, se você não tem essa imagem desse contexto histórico, você não consegue realmente penetrar ali, né? Por mais que o autor descreva, acaba que as descrições ficam cansativas, você se dispersa e não é a mesma coisa. E aqui não, aqui com as ilustrações você realmente consegue penetrar ali naquela ambientação sombria que o autor quer passar para você. Outro ponto positivo é que essa obra tem um prefácio muito legal. O autor vai contextualizar, vai falar também um pouco sobre a vida do autor. Outro ponto que eu achei bem positivo é que a ilustradora, ela faz uma brincadeira ali no início da HQ. Dá pra falar porque é bem no começo mesmo. Quando aparece o Capitão Marlowe, ela vai colocar então como Marlowe a imagem do escritor, do Joseph Conrad. E eu achei isso uma sacada bem legal, porque afinal de contas, ele é uma espécie de alter ego ali no livro. Então, achei que isso foi uma sacada bem legal da artista, né? Aí uma coisa que eu esqueci de falar, depois de tudo que eu li sobre HQ, técnicas e tal, eu posso estar muito enganada, gente, porque eu não sou especialista no assunto, então não esqueçam, são as minhas impressões como leitora, tá? Mas eu tive a impressão que essa HQ, em certas partes dela, ela parece muito mais um livro ilustrado do que uma HQ, porque a impressão que deu assim é que em algumas partes ela não foi roteirizada para ser HQ, entendeu? Ela foi colocada ali um parágrafo do livro e colocada a ilustração. Então em algumas partes dela eu fiquei assim meio com essa impressão, né? Mas enfim, gente, é uma HQ muito legal, a edição é bem bonita, como eu disse, essas ilustrações em tons assim meio nublados, sombrios, eu achei que combinou perfeitamente com o contexto da obra. Eu acho que vale a pena a leitura sim, mas se você puder fazer um pouquinho de esforço para ler a obra literária também, faça porque vale a pena. E aí, para finalizar, gente, ó, o que eu fui buscar então? Depois que eu li a obra, li a HQ, fiquei sabendo, né, que para variar um filme que eu deixei passar na minha vida e não deveria, que o filme tão famoso, clássico aí, o Apocalipse Now, do diretor Francis Coppola, que foi filmado em 1979, foi lançado, desculpa, ele foi inspirado na obra do Joseph Conrad, Coração das Trevas. E achei isso bem legal, corri pegar o filme para ver, amei, e não seria diferente, acho que mesmo que eu não tivesse lido a obra, porque esse filme é um filme muito bem avaliado, até hoje assistido por tantos fãs, né? A única diferença, gente, bem relevante inclusive, mas que não tira essa graça da inspiração da obra, é que a ambientação é totalmente diferente, tá? Então o Coppola, ele utilizou como pano de fundo a guerra do Vietnã. Mas, gente, ele fez isso de uma maneira tão fantástica, porque a sequência do filme é extremamente fiel, pouquíssimas coisas diferentes, assim. Ele conseguiu colocar todos aqueles pensamentos do Capitão Marlowe no protagonista do filme também, e aí ele só mudou a ambientação, né? O cara é um sargento, acho que do exército, não lembro o cargo dele, ele vai ter como missão ir até o centro da guerra do Vietnã, que na época era o Camboja, né, onde realmente as coisas punks aconteciam, e
para encontrar esse Kurtz, que era também uma pessoa do exército que estava lá. Gente, lembrando que tanto a obra quanto o filme são pesados, tá? A gente vai ver atrocidades, brutalidades. No filme não é diferente, gente. Todas as atrocidades que aconteceram na Guerra do Vietnã são mostradas ali em muitos detalhes. Então, o que o Coppola vai fazer? Ele simplesmente vai pegar a obra do Joseph Conrad, converter para a Guerra do Vietnã e filmar. Gente, é um trabalho sensacional. Admirável mesmo, porque a gente sabe que na Guerra do Vietnã, assim como os habitantes da África na época da colonização, os soldados que eram enviados para a guerra, muitos não sabiam nem o que estavam fazendo lá, né? Existia todo aquele discurso, né, que a gente falou no começo do vídeo de colonização e tal, mas no fundo eles não conseguiam entender, não fazia muito sentido, e muitos iam para a guerra e até não voltavam sem saber nem porquê das coisas, né? Então tudo isso é mostrado no filme também, gente, é muito legal. Eu recomendo demais, por isso eu quis acrescentar o filme, porque eu acho que ele é sim um complemento e de quebra a gente ainda acaba conhecendo detalhes da Guerra do Vietnã. Então assim, gente, é uma obra que expande aí as coisas. Quando você entra como leitor nesse universo, você sai de uma maneira diferente, né? Claro, você se revolta com muita coisa que é narrado aqui, porque você sabe que ele está narrando coisas que aconteceram. Eu saí de todo esse contexto, gente, além de conhecer um pouco mais sobre a história, né? Partes da história que eu não conhecia. E aí quando a gente vê uma descrição dessa, sobre essa época da colonização, principalmente em particular no Congo, por esse rei da Bélgica, a gente fica pensando assim, quantos holocaustos, né? Não sei se vocês lembram do Matadouro 5, que eu falei no Leituras do Mês, não lembro qual, vou deixar o link aqui, que foi o livro do Kurt Vonnegut, dos Estados Unidos, autor americano, que também mostra, né, um bombardeio na cidade de Dresden, da Alemanha, na época da Segunda Guerra. Aí você fica pensando assim, quantos holocaustos já existiram na história da humanidade? E muitos acabam que são esquecidos, né? E não deveriam. Então, assim, achei que foi uma obra de muita importância que eu li por aqui. Estou bem feliz por ter começado o ano lendo uma obra dessa. Já me atendeu um pouquinho desse projeto de ler a África e saber um pouco mais da história da África. Também atendeu ao projeto de analisar aí comparativos com a obra e com a HQ. E ainda por cima acabei conhecendo essa maravilha cinematográfica que passou pela minha vida e eu não tinha assistido, gente. Então, antes tarde do que nunca, olha só, quem tiver vontade procura, porque vale muito a pena. Então fica aqui, essas foram as minhas impressões sobre a obra O Coração das Trevas, do autor Joseph Conrad, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!